Boa tarde! Mais um TVE Esporte chegando e nesse sábado nós falamos de Futebol 5 com o diretor da SERGS. Vamos saber da prevenção e tratamento pela quiropraxia e também tem a nossa agenda esportiva pelo estado. E Roma desiste de ser sede dos Jogos Olímpicos de 2024. A capital italiana já é a terceira cidade que desiste de concorrer aos Jogos. Agora é definitivo. A Assembleia da cidade de Roma seguiu a decisão da prefeita Virginia Raggi e decidiu ontem retirar a candidatura da capital italiana para a sede dos Jogos Olímpicos de 2024, por 30 votos a 12. Pelas redes sociais, a prefeita disse: "Nós queremos dizer não para mais dívidas para Roma e Itália." Roma, que desiste pela segunda vez de sediar os Jogos, a primeira foi em 2012, também por conta da falta de dinheiro, já recebeu o maior espetáculo esportivo da Terra. Foi em 1960, quando apostou tudo após ser forçada a abdicar 52 anos antes, quando houve a erupção do Vesúvio, o vulcão, na região. E foi histórico. A chegada da maratona, por exemplo, foi no Arco de Constantino, a competição de luta livre na Basílica de Constantino. A decisão dividiu opiniões. O primeiro-ministro Matteo Renzi e o Comitê Olímpico do país eram fortes apoiadores da candidatura e fizeram duras críticas à desistência. Roma é a terceira cidade a abandonar a candidatura olímpica para 2024. Hamburgo não quis mais depois de um referendo popular e Boston desistiu da corrida pelo mesmo motivo, falta de apoio da população e políticos. A candidatura da cidade americana foi trocada pela de Los Angeles. E um projeto que leva o karatê à comunidade está fazendo sucesso na Restinga. Vamos ver. Respeito acima de tudo. Respeito acima de tudo. Reprimir o espírito de agressão. O professor Charles lembra o início do projeto. O projeto daqui do Karatê já funciona desde 14 de agosto de 2003, onde lá eu comecei com 470 crianças, né? E nesses 13 anos já passou cerca de umas 10 mil crianças no nosso projeto, né? Onde o intuito é ensinar a filosofia do Karatê como forma de vida, para que eles se direcionem na vida com valores, com dignidade, com amor no coração, porque a palavra karatê, né, ela já dá um linkzinho que eu sempre digo de caráter, né? Para os alunos, além do karatê, se aprende muito sobre valores. Para estes alunos, todos fazem parte de uma grande família. E meu sonho é continuar nessa que eu tô, né? Me formar faixa preta e conseguir um estabelecimento por mim, dar minhas aulas, meu espaço. O maior valor que eu tenho com essas crianças hoje em dia são os que são formados em faculdade. Eu tenho um menino faixa preta no fundo que está puxando um treino, ele está tirando administração, esse ano ele se forma. Eu tenho pedagogos, eu tenho enfermeiros, gente que entrou aqui no nosso projeto e hoje em dia está estudando, está se formando na faculdade. E também eu tenho 3 meninas, a Gislaina, a Sabrina e a Amanda, que se formaram faixa preta comigo. Hoje em dia são professoras de karatê. E hoje em dia não é só mais os meus alunos que eu levo para campeonato, eu acabo levando os alunos dessas minhas 3 alunas. Então nós formamos uma corrente do bem. Parabéns ao Sensei Charles pelo belo trabalho e sucesso para os seus karatecas. E passados 2 meses do início dos Jogos do Rio, o legado olímpico parece não ser dos melhores. A ressaca dos Jogos, unida à crise política e econômica, nos leva a crer que os tempos serão bicudos para o esporte nacional. Os Correios anunciaram redução no investimento do tênis, esportes aquáticos e handebol. Alguns técnicos estrangeiros que comandavam as seleções nacionais já deixaram os cargos. Casos de Rubem Manhano no basquete, Jordi Ribeira, do handebol masculino, Ratko Hudic, no polo aquático e Alexander Alexandrov, da ginástica. Algumas confederações estão sendo investigadas e têm problemas na justiça. Casos das
das confederações brasileiras de desportos aquáticos e de taekwondo. O orçamento do Ministério do Esporte vai diminuir de 1.720 bilhões de reais para 960 milhões. E os atletas que ainda não sabem como e se receberão o Bolsa Pod nos próximos meses. Carlos Arthur Nussmann, se perpetuando no poder, candidato único, deve completar 25 anos no poder. A esgrima, que teve grande destaque na Rio 2016, não conseguiu renovar o patrocínio com a Petrobras. E as novas modalidades olímpicas terão verba da Lei Piva? Surf, skate, karatê, tem tudo para trazerem medalhas para o Brasil em 2020. É preocupante, né? Mas também tem gente que está aproveitando o seu resultado na Rio 16 e já está se preparando para Tóquio 2020. Vamos ver o pessoal da natação que treina em Uberlândia, Minas Gerais. Quem ajudou a escrever a história das Paralimpíadas realizadas no Brasil foi a equipe de natação do Praia Clube de Uberlândia. O Juan, por exemplo, é só sorrisos com a medalha de bronze que conquistou no revezamento 4 por 100 metros medley. A gente teve pouco tempo para treinar o peito, na verdade, depois da minha classificação que eu fiz na Polônia em dezembro. Todo o processo que a gente tem que passar por uma classificação internacional para poder nadar quando é paralímpico, avaliar movimento de perna, movimento de tudo que a gente vem para realmente saber a deficiência. Então eu só fiquei no peito. Um nado para mim que era muito difícil, era o meu pior estilo. Então eu tive apenas 7 meses para treinar esse estilo, pegar o índice e conseguir essa medalha. Outra paratleta de destaque que também representou o Praia é a Mariana. Foi a primeira vez que ela participou da Paralimpíada e quebrou vários recordes pessoais. Para ela, os Jogos foram uma experiência inesquecível. É uma experiência muito única que marca, acho que todo mundo que viveu lá, sim, profundamente. Eu tive 7 caídas na água, 6 delas eu nadei com o meu melhor tempo, foram os recordes brasileiros. Então essa evolução é muito grande e ela é muito importante para a gente continuar seguindo e agora em busca de Tóquio. O técnico da equipe, Alexandre Vieira, acredita que os resultados motivam ainda mais os paratletas para as próximas competições. A nova disputa já tem data marcada. Vem aí o Campeonato Nacional de Natação, em novembro. Ao contrário das demais equipes do Brasil, a gente não vai ter descanso. A gente vai folgar essa semana e a semana que vem a gente já volta a treinar. E a gente tem uma competição ainda, né, no nosso calendário, daqui 8 semanas. E esses meninos, eles reforçam a equipe que já estava treinando aqui. Guilherme atingiu o 5º melhor tempo na final dos 100 metros peito. E já está com a cabeça em outra competição, que vai acontecer daqui a algum tempo, do outro lado do planeta. Me manter de 6º lugar no ranking mundial para baixo, para assim, mais perto do pódio no ranking, né, digamos assim. E agora eu foco para o Mundial ano que vem, conseguir a vaga, que vai ser muito disputado, porque no Brasil a natação tem vários atletas de natação que tem resultado muito expressivo, e chegar lá e poder brigar com os mesmos 5, 6 oponentes que dominam a prova. E uma academia de jiu-jitsu desenvolve um importante trabalho de inclusão social em Cachoeirinha com um deficiente auditivo entre os seus praticantes. Esta academia de jiu-jitsu é reconhecida pelo alto nível do esporte praticado, mas tem outro diferencial. Deficientes auditivos também praticam a modalidade. Eu dou aula há mais de 10 anos. A gente já formou vários campeões aí de diversos campeonatos. E nossa equipe nasceu de um projeto social, né? Projeto social lutando pelo bem. Então, logo que eu abri minha academia, eu pensei em trazer e convidar pessoas surdas para treinar, devido a essa minha facilidade de me comunicar com eles. E tem dado certo, porque os surdos, eles geralmente prestam mais atenção que os outros, que os ouvintes, e aprendem mais rápido. Abner é um aluno dedicado e reconhece que a prática trouxe muitos benefícios. O pai dele conta como o jiu-jitsu tem uma importância fundamental na vida da família. Eu tenho percebido isso, tem feito muito, me ajudado muito, principalmente a minha saúde, no meu comportamento, tem sido muito bom. Aqui o jiu-jitsu, muitas pessoas aceitaram eu participar, né? E eu estou muito feliz, me motivo muito. Eu quero agradecer também, isso é muito importante, o grupo que me apoia, né? O jiu-jitsu, ele abre principalmente para mim, em relação a ele, uma nova oportunidade, porque quando a gente é pai, descobre que um filho é surdo, ou ele tem alguma outra deficiência, parece que alguma coisa se rompe. Parece que a limitação se estabelece ali, né?
Então, com isso também, alguns sonhos, eles acabam pelo fato de a gente não conhecer. O jiu-jitsu fez com que o Abner e a nossa família também começassem a sonhar novamente, como ele aqui falou, né, que agora ele quer ser campeão mundial, motivado pelo professor Jefferson Careca, quer ser professor. Então isso é muito gratificante para um pai ver isso para o filho, né? Para o professor Jefferson, é muito importante esse trabalho de inclusão. É muito gratificante a gente poder incluir essas pessoas que, na maioria dos lugares, às vezes as pessoas não é que não aceitam, não sabem se comunicar com elas ou atender as necessidades delas. E aqui a gente consegue se comunicar e vem aprendendo, desenvolvendo cada vez mais para atender, a tal ponto que eles se tornaram um aluno normal da academia. Muito legal, né? E outra importante iniciativa de inclusão social através da prática esportiva é o projeto Social Futebol Clube. Conheça o Esporte Cop. Há mais de 10 anos em Porto Alegre, um projeto ajuda a formar cidadãos através da prática do esporte e da inclusão social. Desenvolvido pela Cooperativa de Trabalho dos Esportistas Práticos do Brasil, o projeto Social Futebol Clube tem vários núcleos. A Escola Liberar Salzano da Cunha é um deles. O projeto tem orientadores técnicos e ex-atletas. O professor Ebert fala como foi o início da ideia. O Sport Coop é uma cooperativa de trabalhadores do esporte, uma cooperativa de ex-atletas que está há 11 anos fazendo esse projeto, o turno inverso da escola, né? Então a gente há 11 anos trabalha com isso e os resultados até agora têm sido satisfatórios. Na Escola Liberato são desenvolvidas várias atividades esportivas. A Sport Coop a gente oferece futsal masculino e feminino e voleibol masculino e feminino. E os professores da escola dão handebol, basquetebol, atletismo e judô voluntário. Os estudantes que praticam futsal e handebol, entre outras atividades, destacam os benefícios da prática esportiva. Ajuda essas crianças a sair da rua, vir fazer esse projeto aqui, ajuda a conviver com os outros, melhorar nos estudos, disciplina, educação, conviver com os colegas, não brigar. Me ajudou a melhorar nos estudos, me ensinou respeito também, que a gente tem que respeitar a todos. Um projeto tão importante, sem dúvida, deveria ter mais apoio. A gente precisa mais do apoio dos empresários também, né? A gente necessita de muito material, precisa as autoridades apostarem mais nesses projetos sociais que são importantíssimos para as crianças. Você vê a mudança, né, do comportamento delas depois de um certo período que participam desse projeto. E na volta do intervalo, eu converso com o Glailton Winkler, da Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul. E nós vamos falar da Copa Loterias Caixas de Futebol 5. E estamos recebendo no TVE Esportes o Glailton Winkler da Silva, que é segundo vice-presidente da ACERGS, a Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, Glailton. Aqui é o TVE Esportes, a gente agradece muito a tua presença aqui. E a gente começa falando da Copa Loteria Caixa de Futebol 5, que acontece aqui em Porto Alegre, né? Super bacana, então, ter essa competição e logo depois das Paralimpíadas, então, né? Trazendo mais visibilidade. Fala um pouquinho mais sobre esse evento e também quantos times estão participando, como é que vai estar funcionando, né? Que vem acontecendo desde quarta-feira. Obrigado pelo convite, Fernanda. Realmente, essa é uma competição bem importante para o esporte, para deficientes visuais, né? O futebol D5, que talvez seja o esporte mais conhecido aí, do meio para deficientes visuais, né? É uma competição que a gente solicitou para a Confederação Brasileira sediar desde o ano passado, porque nós nos candidatamos um ano antes, né?
E nós tínhamos o interesse de trazer a competição para Porto Alegre, para o centro de Porto Alegre, para o maior ginásio de Porto Alegre, que é o Tesourinha, que ainda não era adaptado, porque, para quem não sabe, o futebol D5 ele precisa ter as bandas laterais, que são uma estrutura como se fosse uma pequena parede nas laterais da quadra, para que seja possível o esporte, né? Então a gente conseguiu, através dessa organização, trazer essa competição para cá. É uma competição que reúne 8 equipes de todo o Brasil e a representante gaúcha é a Associação de Cegos do Rio Grande do Sul. Que máximo. E a gente tem, então, as finais amanhã, domingo, né? Isso. As finais, a disputa do 3º e 4º lugar e a final ocorrerão no domingo pela manhã. A gente comentava ali no início, né? Tu comentaste que o futebol 5 tem uma grande projeção, inclusive porque a gente tem um super craque, né? Que é o Ricardinho. Como é que está o desenvolvimento desse esporte no país e principalmente aqui no estado? Eu acredito assim, ó, o Ricardinho, ele é um atleta que iniciou na Sergues, né? Seu primeiro título nacional foi na Sergues. Hoje ele joga na Coirmã HFUC, em Canoas. E eu acho que o esporte, o Fut5 está bem representado, embora nós tenhamos muita dificuldade ainda financeira, de estrutura e incentivo, né? Porque as associações hoje elas vivem muito do serviço voluntário e quando se consegue ter algum projeto para conseguir angariar recursos, né? Faltam aí, então, patrocínio, daqui a pouco outras parcerias que possam ajudar na questão da infraestrutura. Com certeza. E assim a gente seguido está tentando apresentar projetos, só que projetos eles levam tempo. Tu precisa apresentar, adequar o edital, depois tem um período para captação de recursos, né? E eu vejo que talvez as empresas possam, com um recurso que não é tão grande, hoje tu não precisa ter um recurso tão grande para investir no esporte paralímpico, principalmente de formação, né? Para que a empresa ou quem queira patrocinar ou apoiar tenha uma visibilidade muito boa, né? Bem considerável, ainda mais agora nesse período pós-Paralimpíadas, né? Então a gente está aberto... Aproveitando o gancho aí, então, para trazer ainda mais apoios. Né? Isso, a gente está aberto para parcerias, qual apoio que puder dar. Inclusive, a gente está com uma campanha aberta aí naquele site de arrecadação, vaquinha.com, que também é para angariar recursos para 2 competições que a gente tem agora na sequência, que é o Brasileiro de Goalball, que as meninas pela primeira vez se classificaram para o Brasileiro, e o judô, a equipe de judô da Sergues, que vai participar do Grand Prix Fraier de Judô, que é uma competição nacional que vai acontecer em Belém do Pará no mês de novembro. E, Glailton, onde que são promovidas essas atividades da Sergues? Vocês têm tudo centralizado na sede ou outros pontos que também são praticados essas modalidades? Atualmente a Sergues não tem sede própria, mas não tem a parte de ginásio esportivo. Então a gente trabalha com parcerias com cedência de local, como por exemplo o judô, o maior grupo de judocas se concentra na URGS, na ESEF, né, ali no Jardim Botânico. O Fut5 e o Goalball treinam em Canoas e o Goalball também treina no Instituto Santa Luzia, ali na Zona Sul. E assim vai, tem o Grêmio de Subtenentes Sargentos que nos cede o horário para o futebol de baixa visão, que é no sábado de manhã, que é ali no centro. E a gente trabalha com parcerias mesmo, com cedências de locais. São formas mesmo de viabilizar, né? São. Então, lembrando daí a vaquinha, então, né, que vocês estão promovendo, a gente só reforçando para o pessoal aí também poder participar, né, pelo site, repete aí pra gente. É vaquinha com K, né, vaquinha.com, aí você entra lá e procura por atletas deficientes visuais da Sergues, apoie atletas deficientes que já saem na nossa campanha lá. Qualquer valor que o pessoal puder ajudar, qualquer valor, pode ser via boleto, via cartão de crédito, como quiser, como preferir. E lembrando que esses valores que a gente doa para instituições, né, podem depois ser deduzidos do imposto de renda.
E para o pessoal saber um pouco mais também sobre a SERGS, né? Há quanto tempo existe? Eu sei que ela tem atividades bem variadas, né? Não é só... O esporte é só um dos braços aí, então, da SERGS, né? Fala um pouquinho mais sobre essa associação. A Associação de SERGS do Rio Grande do Sul ela foi fundada em 1967. Ou seja, dia 20 de outubro agora ela vai estar completando 49 anos. Que bacana. Então, ela tem na sua história a luta e a assistência às pessoas com deficiência visual, né? Além da parte esportiva, além do Fut5, né, que a gente está falando da competição, a gente tem 6 modalidades no total hoje em atividade, que são o atletismo, o futebol de baixa visão, que é diferente do futebol de 5, esse que está acontecendo aqui em Porto Alegre, temos o judô e temos o xadrez. Tá? E o goalball, não sei se eu falei, tá? Tem o goalball também, que é uma modalidade exclusiva para deficientes visuais. Ela não é adaptada, ela é exclusiva. E onde o Alex, que é o nosso atleta que estava representando na Paralimpíada, foi bronze agora nas Paralimpíadas. Além da parte esportiva, que a gente trabalha, além da questão do rendimento, né, trabalha a questão da reabilitação, inserção, inclusão do deficiente visual na sociedade, a gente tem toda a parte de orientação e mobilidade, assistência social, psicólogo, curso de informática que habilita o deficiente visual a trabalhar, mexer com computador, mexer com smartphone, usar ferramentas como leitores de tela, esse tipo de coisa. A gente ensina o braille, né? E temos a área da cultura também, que temos um grupo de dança para deficientes visuais. E daí por diante, temos muitas outras atividades. Temos agora, que você já deve ter escutado aí, o nosso parceria com o grupo do Pedal da Inclusão, que a gente junta tampinhas. Exato, bem bacana, a gente fez entrevista aqui também, a nossa colega Mariana Baile está super engajada também. Isso, a nossa meta são 10 bicicletas, até onde eu vi o pessoal falar, e a gente já estava com 6 adquiridas. A bicicleta tandem, aquela para 2 pessoas. E aqui na TVE também, quem quiser vir trazer tampinhas aqui, a gente também tem pontos de coleta aí para conseguir. Então, as bicicletas tandem, né? Que a gente já deu entrevista aqui também comentando isso. Glailton, então, a gente reforça, né? Para o pessoal comparecer, então, no Tesourinha para conferir a Copa Loteria Caixa de Futebol 5, então, né? Lembrando que o Brasil aí é tetracampeão olímpico, né? Então, tem um histórico já de muitos sucessos aí e visibilidade. E a gente, então, chama todo mundo. É gratuita a entrada? A entrada é franca, é só chegar lá no Tesourinha e assistir os jogos. Não tem desculpa, então, para não comparecer, né, Glailton? Tem que chegar lá. É uma grande oportunidade para levar as crianças, para elas conhecerem né? E quem tem filho ou parente conhecido com deficiência visual, é muito importante levar lá. Tem transmissão, dá para pegar via internet, tem a transmissão dos jogos, tem uma rádio transmitindo. E até eu não tive a confirmação agora de manhã, mas me parece que tem uma frequência da FM que o pessoal pode pegar no smartphone lá também. Olha aí, que maravilha. Então, não tem desculpa, todo mundo chegando lá. Legal, então, Glailton, a gente agradece a tua presença, deseja super sucesso para a SERGS e para a competição de modo geral. E a gente fica aqui à disposição para divulgar as atividades da associação. Então, obrigada pela entrevista. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, e a gente está sempre aqui à disposição para divulgar as nossas questões, né, que envolvem o deficiente visual. E parabéns pelos 40 anos, então, da SERGS. E agora, na sequência, vocês acompanham a nossa agenda pelo Estado. E a nossa agenda começa pelos pedais do Campeonato Gaúcho de Downhill. Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, recebe neste final de semana a 8ª etapa do estadual da modalidade. Também neste final de semana, em Tapejara, a etapa final do Campeonato de Velocross. Do ronco das motos, passamos para a concentração do golfe. É o Aberto de Santa Cruz, realizado no Country Club da cidade. E pelo gauchão de futsal, Série Ouro, o jogo de hoje é em Tapera, onde o time local, o América, recebe a Alaf de Lajeado. A partida começa às 8 horas da noite. E Charrua de Porto Alegre e Serra de Caxias vão decidir o título da Copa RS de Rugby. Os jogos que definiram os finalistas foram realizados no sábado. Em Bento Gonçalves, o Farrapos não conseguiu bater o visitante Charrua.
A equipe de Porto Alegre segue sua caminhada em busca do título inédito. Conseguiu uma vitória tranquila, marcando 48-12. A outra semifinal foi uma reedição da final do ano passado. Melhor para o atual campeão Serra, que superou o Universitário Rugby de Santa Maria por 48-17. A final entre Charrua e Serra está marcada para o dia 5 de novembro em Porto Alegre. No mesmo dia, Farrapos e Santa Maria disputam o terceiro lugar. E no Mundial de Futsal, realizado em Cali, na Colômbia, deu zebra. Pelo menos para nós. Os nossos irmãos argentinos venceram a Rússia e conquistaram o título. Confere aí. A Argentina não era apontada como uma das favoritas ao título da Copa do Mundo de Futsal. A zebra ganhou o corpo e bateu a Rússia por 5-4 no Mundial na Colômbia. Foi o primeiro título da história argentina no torneio. Éder Lima fez 1-0 logo na saída de bola, mas Vaporac empatou. Faltando 26 segundos para o fim do primeiro tempo, tiro livre cobrado com precisão por Cusolino, 2-1. Na segunda etapa, Éder Lima empatou aos 5 minutos. Brandi deixou a Argentina na frente de novo. E aí, o gol mais bonito da partida. Troca de passes com extrema rapidez e gol de Brandi. Vaporac, Liskov e Éder Lima descontaram no fim, mas a festa já estava decretada para o time azul e branco. 6 vitórias e um empate em 7 partidas. O primeiro título em esporte coletivo desde a Copa do Mundo de Futebol com Maradona em 1986. Falcão, que jogou seu último Mundial e vai pendurar as chuteiras, foi homenageado e com esse gol se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Mais um breve intervalo e na volta vamos conhecer o Kendo, uma arte marcial japonesa que se baseia na técnica de luta dos antigos samurais. É depois do intervalo. E como eu falei antes do intervalo, o papo agora é sobre Kendo, o caminho da espada. E a nossa entrevistada é a Dunia Morel, que é praticante desta arte marcial japonesa, que utiliza técnicas de combate dos samurais. É isso mesmo, né, Dunia? Bem-vinda. Obrigada. Prazer te ter aqui. A gente vai divulgar um evento que vai acontecer envolvendo o Kendo, mas antes disso, para o pessoal já ficar curioso, né? Como é que é o Kendo? Quais são as características? Conta mais sobre a história também dessa prática. Bom, então o Kendo ele é uma arte marcial, né, assim como o judô, como o karatê, que surgiu, né, quando os samurais, que eram os guerreiros, né, do Japão feudal, eles não tinham mais o que fazer, assim, né, não tinham mais, vamos dizer, o seu emprego quando as guerras terminaram. Né? E para manter assim, essas tradições, né, a história das lutas deles, eles foram moldando o que hoje é o Kendo, né, as técnicas, tudo. Então, a gente tem uma proteção no corpo, né, em diversos locais, que são os alvos que o seu oponente tem que acertar com uma espada de bambu, que é a Shinai. Sim. Envolve uma indumentária também? O que vocês precisam para praticar o Kendo? Basicamente, é o uniforme, né, como a gente chamaria de kimono, né? É um pouco diferente dos kimonos tradicionais que a gente vê no judô, né, no karatê. Como eu te disse, a nossa armadura que a gente chama de bogu, né? Um capacete, uma parte que protege o tronco, as luvas e uma parte que protege as pernas. Sim, que o pessoal também vai acompanhar algumas imagens aí enquanto ouve o nosso papo, né? E então, para o pessoal já reconheceu como é que é o Kendo, e tem um evento que tu vai divulgar agora pra gente, né? Fala mais. Isso, é o nosso campeonato, né, da nossa associação, Associação de Kendo e Aido de Porto Alegre, que acontece no Teresópolis Tênis Clube, agora no sábado e no domingo. Quem quiser assistir pode aparecer lá, entrada franca, né? Estamos convidando para que vocês conheçam esse esporte maravilhoso. E qual é a expectativa com relação ao número de praticantes, né? Vem, por exemplo, pessoas de todo o país. Qual é a expectativa de vocês? Bom, o Kendo, ele está em todo o Brasil, né? Em mais alguns lugares, outros menos, né? Mas vem, sim, pessoas de todo o Brasil, vem muita gente de São Paulo, tem pessoas de Santa Catarina, né? E assim como tem o nosso evento aqui, em outras datas tem campeonatos de Kendo em outros locais, né? Principalmente São Paulo. Vocês estão recebendo, então, vocês receberam as inscrições e tem esse evento, então, de hoje até amanhã, né? Para o pessoal participar. Quem daqui a pouco não pratica, quer saber um pouco mais, tem alguma faixa etária
que se possa praticar, que seja específica. Tu é mulher e está aqui divulgando, né? Então, a questão de gênero a gente já sabe que não tem esse empecilho, né? Mas com relação à idade, preparo físico... Na verdade, tu não precisa de nenhuma preparação específica, né? Qualquer idade tu pode treinar, né? É uma coisa assim que tu vai aos poucos, né? Aprendendo as técnicas, tudo, para depois tu começar as lutas, né? Mas vai muito do ritmo da pessoa, mas não tem problema se for criança, se for adolescente, se for uma pessoa mais idosa. Nós temos pessoas lá na turma de todas as faixas etárias, né? Inclusive, nós estamos iniciando uma turma só para crianças também, agora ali no Teresópolis. E falando em faixas, tem graduação, por exemplo? Tem o iniciante, o mais fera? Como é que funciona? Tem, sim. Tem também os exames, né, de graduação. Você começa num nível sem o equipamento, né, só com a espada, uma roupa assim leve para você, né, poder se movimentar. E você vai aprendendo o básico da movimentação, né, dos golpes e tudo, e fazendo muita repetição, para que o corpo se acostume com aquelas técnicas, né? E daí, conforme o seu instrutor vai avaliando que você já tem capacidade, né, você já executa muito mais adequadamente determinadas técnicas, você vai sendo promovido até que você possa fazer um exame oficial e começar a fazer as graduações, né, mais altas. Isso é uma precaução para evitar daqui a pouco algum perigo? Tem algum risco na prática, Dunia? Acho que como toda arte marcial, sempre tem aquele pequeno risco, né, de não você fazer um golpe porque você quer machucar o outro, né, porque essa não é a intenção do Kendo, né. Mas como qualquer esporte tem algum risco, né, mas não é algo assim muito grande, né. A gente também toma muita precaução em fazer um bom aquecimento, né, ter bastante cuidados, né, com questão do equipamento, né, e respeitar principalmente o seu adversário, né. Você não quer machucar o seu adversário, você quer compartilhar com ele, né, a sua técnica e fazer um bom treino. Que deveria ser norma aí para todas as práticas, inclusive, né, Dunia? E com relação, a gente estava falando da indumentária, né? É cara a prática do Kendo, para quem estiver interessado, para ter uma ideia, é uma prática que é cara? Bom, o legal assim do Kendo é que de início você não precisa ter todo o seu equipamento, né? Você leva um tempo até você poder colocar a sua armadura, né? Mas, por exemplo, a Shinai, que é a espada que a gente usa de bambu, muitas vezes os instrutores emprestam por quanto tempo a pessoa precisar, né? Até conseguir adquirir a sua própria, né? E uma coisa interessante é que, assim, nossa associação e, em geral, as associações do Brasil não cobram para elas, né, ensinarem Kendo. O que a gente tem é o custo, né, do nosso estabelecimento, onde a gente pratica, né? Então, isso que varia de um lugar para outro, né? Mas não é uma exigência assim, agora você precisa ter, né, seu equipamento. Isso com o tempo e, dentro do possível, a gente procura também emprestar, né, para as pessoas que ainda não têm. Ah, que maravilha. Isso facilita, então, né, Dunia? E outra facilidade aí é esse evento que faz com que as pessoas possam conhecer ainda mais o Kendo, que já está rolando, né? Então, vamos reforçar o convite lá no Teresópolis Tênis Clube, né? Então, hoje e amanhã, o pessoal conferir. Então, reforça aí para o pessoal de casa poder ir lá e acompanhar os atletas todos que vão estar lá. É isso aí. Quem quiser pode chegar lá, né? Entrada franca, qualquer idade, né? Como a gente discutiu aqui. E vão estar acontecendo as competições tanto a nível individual quanto em equipes também, que eu acho que é o show, assim, de todo o campeonato, né? Vai ter as premiações e tudo, né? É bem interessante para quem ainda não conhece ver como é que funciona, assim, né? Qual é o sentido, né, do combate no Kendo. Maravilha, então, Dunia. A gente reforça aí o agradecimento à tua presença aqui com a gente. Então, né, o campeonato está em andamento, é hoje e amanhã com entrada franca, né? E tem algum telefone para quem quiser se interessar sobre o Kendo, quiser saber um pouco mais? Tem sim, pode acessar, né, pelo nosso e-mail, aqui papoa@hotmail.com. E também pode entrar em contato com o clube, com o Teresópolis. Nós temos a página do Facebook também, né, da Akipa. Podem conferir lá e entrar em contato com a gente. Maravilha, todo mundo tomando nota, então. E lembrando que o evento
tem entrada franca. Então, obrigada, Dunia, pela tua presença aqui no TVE Esportes. E no futebol, a Taça Libertadores terá mais clubes e, com isso, o Brasil ganhou mais 2 vagas para a disputa continental. Olha aí. Agora é oficial, o Campeonato Brasileiro classificará não mais 4, porém 6 times para a disputa da Libertadores em 2017. Com as mudanças definidas numa reunião da Confederação Sul-Americana de Futebol, o Brasil passa a ter 7 representantes na competição continental. Um deles será o campeão da Copa do Brasil e os demais sairão do G6 agora da Série A. Fluminense e Atlético Paranaense seriam os principais beneficiados com a mudança caso o Campeonato Brasileiro terminasse hoje. Os brasileiros não foram os únicos beneficiados com a mudança. Chile, Colômbia e Argentina ganharam mais uma vaga no torneio intercontinental. A próxima edição da Libertadores vai começar já em fevereiro e só termina em novembro. Vai passar de 27 para 42 semanas de duração. Outra possível mudança que levantava a possibilidade da final passar a ser disputada em jogo único não foi confirmada. A intenção é deixar o formato parecido com o que existe hoje na Liga dos Campeões da Europa. E falando em futebol, quem sonha em ser um jogador profissional também deve ter cuidados com a saúde. E pensando nisso, o curso de fisioterapia da Unifra de Santa Maria e o projeto Craques dos Esportes firmaram uma parceria para atender os futuros craques. Veja nessa matéria da TV Unifra. Os treinos ocorrem 3 vezes na semana em um campo de futebol no bairro Residencial Lopes. Para potencializar o desempenho dos futuros atletas, o projeto conta agora com o apoio do curso de fisioterapia do Centro Universitário Franciscano. O acompanhamento de 30 participantes com idade acima de 14 anos é realizado pelos acadêmicos supervisionados pelos professores. Então, os atletas, eles vêm até a Unifra e a gente faz toda a parte da avaliação funcional desses atletas, né? Tanto da parte respiratória quanto da parte de exercícios mesmos funcionais. Dividimos em 3 grupos, então a primeira parte, a parte da anamnese fisioterapêutica, né? Onde a gente coleta os dados iniciais desses atletas. Depois a gente passa para os testes funcionais e depois a última parte, a avaliação postural, né? Tem também a parte da avaliação respiratória que vai ser feita em campo, né? Tem um teste específico para avaliar a capacidade respiratória que a gente vai fazer em campo. Foi bom por causa que eu tava até com uma lesão no joelho, daí eu pude me recuperar bem. E agora, se Deus quiser, próximo jogo aí a gente pode estar bem, 100%. Para os acadêmicos de fisioterapia, o acompanhamento é uma oportunidade de colocar em prática o aprendizado adquirido em sala de aula. Tenho certeza que vai ser uma experiência boa para a gente sair um pouco de dentro da instituição e vir para fora aplicar o que a gente está aprendendo, né? E acho que a parceria foi uma parceria boa. Se depender da paixão dessa garotada pelo esporte e da dedicação dos estudantes de fisioterapia, o futuro promete muitos gols e conquistas. No próximo bloco, vamos saber mais sobre prevenção e tratamento da coluna pela quiropraxia. Vamos acompanhar a matéria da UX TV de Caxias sobre o exercício da quiropraxia, prevenção e tratamento da coluna vertebral sem o uso de medicamentos. Confere. Sabe aquela dorzinha bem chata nas costas que surge por sentar sem postura, por dormir de mau jeito ou aparentemente sem motivo algum? Pois ela pode ser resolvida e é bem rápido. Leva normalmente de 5 a 10 minutos em uma maca como essa. Por que é tão importante que a coluna esteja saudável, né? Ela tem mais de 100 articulações, então do quadril até a cabeça. E entre cada vértebra, a gente tem uma raiz nervosa de cada lado, um par, então, entre cada vértebra. E essas raízes, elas estão levando a comunicação do cérebro para o corpo. Por exemplo, aqui na altura de T4, T5, sai a raiz que vai para o estômago. Então, às vezes, a gente não tem uma dor na coluna, mas se a gente tem uma subluxação, uma interferência naquele comando elétrico, algum órgão pode funcionar abaixo do ideal, ou alguma região do corpo, um músculo. Às vezes a gente tem algumas dificuldades de movimentos, enfim. Todo esse sistema de comandos ele pode funcionar a 80%, 90%, mas não ao 100%. Johan faz quiropraxia desde o dia de seu nascimento. Para a mãe do menino, que tem 1 ano e 3 meses, isso fez toda a diferença no desenvolvimento dele. Mas ao longo dos meses que ele foi atendido, então,
pela quiroprata, ele dava para ver assim o desenvolvimento dele sendo influenciado também positivamente pelos ajustes, né? Tanto que quando ele começou a engatinhar, agora que ele tá começando a caminhar também, ele dá para ver que ele vai bem firmezinho, assim, sabe? Que tem sido positivo a quiropraxia no desenvolvimento dele. Cassiana também foi ajustada durante toda a sua gravidez. Foi uma preparação, né, do corpo para o parto normal, que era o que eu gostaria de realizar, assim. E não há idade para iniciar o tratamento. Desde o bebezinho, lá quando ele recém-nasceu, melhor o quanto antes ser verificado, até o último dia de vida, né? Todas as pessoas elas vão ter resposta e melhora, porque o organismo vai estar trabalhando melhor, né? Ele vai ter mais condições de trabalhar. Então é para todo mundo. O atendimento é bem rápido, dura de 5 a 10 minutos. O profissional verifica se o paciente precisa de algum ajuste e o faz, se necessário. Maria Helena, por exemplo, faz sessões de quiropraxia há 6 meses e já tem intensificado as consultas. Notei que eu era muito rígida devido a uma cirurgia que eu fiz há 16 anos atrás. Eu tive um melanoma maligno. Então, por muito tempo eu fiquei acamada e por muito tempo eu também não pude praticar nenhum tipo de esporte, nenhum exercício físico, né? E o que eu notei que melhorou muito os meus movimentos, né? Deixei de estar menos rígida. Também eu estou passando pelo meu período hormonal, né? Da menopausa, e eu senti que os meus calorões quase não existem, é uma coisa muito evidente, né? De acordo com a quiropraxista, a maioria das pessoas que procura o tratamento já está com a saúde prejudicada e com dor intensa na coluna. No entanto, segundo ela, qualquer pessoa pode buscar ajuda antes de ter problemas nas costas. Infelizmente é pela dor. Esse é o primeiro, né? Quando as pessoas estão só com muita queixa, com uma queixa que já está afetando toda a qualidade de vida delas e o dia delas, o trabalho delas, ou a vida com família, com filhos, né? Não consegue brincar com os filhos, ou enfim, já não consegue mais se comunicar nem com os colegas de trabalho porque está muito nervoso por causa da dor. Geralmente as pessoas vêm por causa disso. Mas, novamente, intensificando, é importante que não deixe o sintoma chegar, não deixe o teu corpo estar gritando por ajuda. Vem, verifica, vê o que está acontecendo e aí a gente pode ver tudo o que a gente pode fazer para melhorar e aumentar o potencial de vida dessa pessoa. Daiane conta que começou o tratamento com a quiropraxia aos 14 anos por causa de uma escoliose. No entanto, quando melhorou, parou por 10 anos. Realmente estava precisando desses ajustes para eu ter qualidade de vida. Eu não estava conseguindo dormir bem, eu não estava conseguindo executar as minhas tarefas. E eu senti muita necessidade desses ajustes novamente. E isso é o mais surpreendente. Descobrir que a quiropraxia, que aparentemente trataria apenas a coluna, é capaz de resolver e auxiliar em diversos outros problemas de saúde. Depois do ouro no salto com vara na Olimpíada do Rio, o atletismo quer conquistar mais praticantes no país. A reportagem é da TV Fevale. O atletismo é um conjunto de atividades esportivas como corrida, salto e arremesso, que tem sua origem nas primeiras Olimpíadas na Grécia Antiga. No Brasil, o esporte teve início nas últimas décadas do século XIX e desde então o homem vem tentando superar os seus movimentos essenciais como caminhar, saltar, correr e arremessar. O atletismo tem várias modalidades, né? Tem as provas de velocidade, as provas de meio fundo, provas com barreiras. Aí tem as provas de salto, tem o salto em altura, salto em distância, salto com vara, no qual nós temos um atleta campeão olímpico, né, agora em 2016. Para o treinador, o atletismo ainda fica em terceiro plano no Brasil, mas o objetivo é justamente incentivar e alavancar o esporte. A principal dificuldade, assim como em outros esportes, é o incentivo financeiro. Participar de competições no estado custa bastante e a necessidade de apoiadores não é diferente para o atletismo. Apesar das dificuldades, o que prevalece é a vontade de descobrir atletas e futuros campeões. O atleta mais completo é aquele que soma mais pontos em várias provas. O segredo do sucesso é a persistência, lutar duro, né? Os treinamentos nem sempre são fáceis, pelo contrário, na maior parte das vezes são difíceis.
E quem entende de treinamento difícil é Guilherme Scolari. Ativo no esporte há mais de 10 anos, ele considera o campo de treinamento sua segunda casa. Até o fim do ano, o atleta tem pelo menos mais 3 competições importantes pela frente. Agora, para o final do ano, eu tenho o estadual de atletismo aqui do Rio Grande do Sul, que é um campeonato muito importante para nós atletas. E também tem a nível universitário o JUBES, que é os Jogos Universitários Brasileiros. Então também vou participar da Copa Unicinos, que são as 3 principais competições que eu tenho agora para o final do ano e pretendo obter excelentes resultados, né? Nadadores da Fevale trazem medalhas do circuito gaúcho e já se preparam para os Jogos Universitários. Resultados apertados, mas satisfatórios. Essa é a avaliação de Lucas Loser para as provas disputadas no circuito gaúcho. Ganhei o 100 peito, não foi muito fácil, sim, foi bem próximo os tempos dos outros colocados. O 50 borbo a gente nadou junto, eu e o Lucas, ele ficou em segundo, eu fiquei em terceiro, também foi um tempo bem próximo, ele acho que deu uns 40 centésimos de diferença. A gente esperava ganhar medalha, assim, mas os resultados até que surpreenderam, principalmente no 50 borbo, que é uma prova que nem eu nem ele a gente nada, assim, sabe? Conversar com os atletas e ver as conquistas deles é mesmo emocionante, né? Mas para chegar ao pódio, eles precisam vencer alguns desafios que começam aqui dentro. Dentro, literalmente, pois para estarem preparados, os atletas treinam na piscina quase todos os dias. São 6 vezes por semana, mas a rotina exige mais do que isso, principalmente agora que os nadadores têm pela frente os Jogos Universitários que acontecem no final do ano. Então, o preparo vai além da piscina. São 3 turnos de musculação por semana e 3 turnos de funcional por semana também, focando só nos Jogos Universitários. A dedicação aqui é indispensável, mas o entrosamento também faz a diferença. E para Vinícius, técnico da dupla, o clima é o melhor. A gente utiliza essas competições para fazer avaliações, né? E as competições têm tido um retorno bem positivo, assim, dentro dos períodos que a gente está trabalhando, né? Então, para nós, por isso que a gente não vai nem modificar o planejamento, vai continuar com o planejamento que a gente tinha inicialmente, para chegar nessa competição aí do Sul Brasileiro e dos JUBES, que é o alvo, né? A gente conseguir que eles façam os melhores tempos deles. Os melhores tempos são expectativa compartilhada por ambos os nadadores, mas a meta não é apenas pessoal. Minha melhor colocação foi um 5º lugar, 2 anos atrás, e eu espero esse ano, no mínimo, buscar um bronze ali para a Fevale. E enquanto as próximas conquistas não vêm, a dupla segue fazendo o que sabe. Melhora a cada virada. E uma academia de Passo Fundo criou um treinamento funcional para as crianças enquanto os pais fazem ginástica. A matéria é da nossa parceira, o PFTV. Eles pulam, correm, fazem a maior bagunça. Crianças de 5 a 10 anos estão tomando conta de uma academia de Passo Fundo. O motivo? Treinamento funcional. Enquanto os pais têm 1 hora para praticar atividade física, os filhos deixam os tablets e os celulares de lado para se divertir. Há quase um mês, nas terças e nas quintas-feiras, eles chutam o sedentarismo para longe. A ideia surgiu da necessidade que a gente tem de alguns pais que estavam até deixando de treinar por não ter com quem deixar as crianças. Então a gente parte de uma ideia dessas. Junto com essa ideia vem a de oferecer algo para as crianças além do que elas têm na escola. Algo de diferente, algo de novo, que elas possam vir a praticar um esporte, uma atividade diferente, uma atividade lúdica, recreativa, enquanto os pais estão pela academia treinando e estão em segurança aqui na sala de aula. O treinamento funcional também é uma estratégia para combater a obesidade infantil. Hoje, cerca de 15% das crianças e 8% dos adolescentes brasileiros estão obesos. E para espantar esses índices, a gurizada faz vários exercícios, muitos em forma de brincadeiras e competições. As aulas duram 50 minutos em média. Há uma aula de adultos, porém num formato mais recreativo, um formato mais lúdico, algo mais divertido. A Isabela está no 3º ano da escola e adora participar do treinamento. Pula, corre e dança nas terças e nas quintas. Haja fôlego. Hoje a gente fez circuito, fez uma atividade de estourar balão e outras coisas bem legais. E o
que tu mais gosta nas aulas? Eu gosto que o Pro é bem legal e dá bastante auxílio para nós na atividade física. A mudança no comportamento e na qualidade de vida dos pequenos é notável. A mãe da Isabela treina tranquila, enquanto a filha se diverte e faz atividade física. A gente mora em apartamento e não tem muita escapatória. Tu fica trancado dentro de casa e eles não fazem nada. E assim é uma maneira segura de que eles se movimentem e que eles gastem a caloria que eles estão sobrando e a energia que está sobrando. Né? Que eles saem do ambiente que talvez estariam em casa, dentro de computador, celular. A gente sabe que as alternativas que eles têm hoje na parte de digital é muito grande, então a gente consegue promover um pouquinho mais a saúde delas. Bem legal! Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana e sábado que vem nos reencontramos aqui. Grande abraço!